Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje estamos aqui para falar sobre psicanálise no tratamento multidisciplinar de obesidade severa, com o Pedro Belarmino Garrido. O Pedro, ele é psicólogo formado pela USP, mestre em Instituto de Psicologia da USP, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Núcleo de Saúde Mental, psicanalista, membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sete Sapiense, membro do Laboratório de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Psíquico e Abordagens Psicoterapêuticas, o LAP-CRI do IPUSP. Então, é um grande prazer que eu recebo o Pedro aqui, nós que temos esse tema em comum de psicanálise e obesidade. O Pedro, obviamente, que tem a experiência dele, eu tenho a minha. Nós trocamos algumas figurinhas prévias aí, há uma diferença inicial aí de escolhas de autores, né, de referenciais teóricos dentro da psicanálise que a gente vai poder talvez conversar um pouco depois. Mas sem mais delongas, eu agora passo a palavra para o Pedro, que vai se apresentar, vai fazer a explanação dele, e depois a gente inicia aí o nosso diálogo. Então, Pedro, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. A palavra está com você. Daniel, enorme prazer estar aqui com você no seu canal, com entrevistas super interessantes, um trabalho instigante, bacana. Me sinto honrado de estar participando aqui do seu trabalho. Obrigado. Bom, sou o Pedro Garrido, né, psicólogo de formação, psicanalista, e vou contar um pouco do meu trabalho de mestrado, que nada mais é do que também a história do meu trabalho com essa questão da obesidade, né? E eu acho que é interessante e rico porque justamente tem essa questão multidisciplinar, né? Que eu acho que são assim definições, delimitações importantes da gente pensar o trabalho de cada colega e como o todo de um trabalho integrado pode favorecer o atendimento de pessoas que sofrem de obesidade severa, né? Então, assim, desde quando eu me formei, quando busquei a psicologia, eu já busquei, de alguma maneira, a psicologia porque já tinha uma ligação com a psicanálise, né? Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa equipe multiprofissional de cirurgia bariátrica com ênfase num tratamento multidisciplinar, né? Então, já era uma equipe montada, isso já faz 20 anos, né? Que se originou de pesquisas também prévias na Universidade de São Paulo, com um grupo de médicos, né, que desenvolveu essa pesquisa no Brasil, inicialmente como pesquisa, e que depois criaram-se as clínicas, né, que hoje tem diversas no Brasil e em São Paulo de muito sérias, né? Então era um grupo que já estava muito bem consolidado e formado conforme, isso é interessante, conforme uma visão de trabalho que foi construída e desenvolvida na própria Universidade de São Paulo, né? Então, no departamento de cirurgia do aparelho digestivo existiam profissionais que desenvolviam pesquisa nesse tema, mas eles tinham que necessariamente dialogar com médicos clínicos, com psiquiatra, com psicólogo, com nutricionista, fisioterapeutas, equipe de enfermagem. Então, desde a origem, né, esse campo de trabalho ele já era consolidado de uma forma multidisciplinar. Eu que me formei no Instituto de Psicologia da USP, né, tem uma situação, tem prós e contras. A Universidade de São Paulo, isso é uma questão que eu acho super rica que veio da universidade e tem uma aplicabilidade, né, e uma extensão histórica nas clínicas multidisciplinares do Brasil e de São Paulo, com a presença bem significativa de psicólogos nessa área de trabalho. Isso é uma característica do Brasil. Nos Estados Unidos isso não é uma característica. O psicólogo não, ele e o psiquiatra não entram tanto em cena assim.
Mas uma parte, vamos dizer, dessa história da Universidade de São Paulo que pode, vamos dizer, ser aprimorada é o fato de que o Instituto de Psicologia da USP está na cidade universitária, a Faculdade de Medicina da USP está na Doutor Arnaldo. Mesmo na cidade universitária, o Instituto de Psicologia não está próximo do de nutrição e de outras tantas, geograficamente falando. Então, é difícil essa integração. Então, os psicólogos que trabalhavam no HC não são os docentes da Universidade de São Paulo que exercem a pesquisa de psicanálise na Universidade de São Paulo. São servidores públicos contratados pelo Hospital das Clínicas e que participam daquela pesquisa. Então, em termos acadêmicos, tem uma não conversa ali, porque justamente não necessariamente os psicólogos que ali trabalhavam, né, eram acadêmicos, ao passo que os médicos, sim, tendiam a ser. Como tem lá a clínica do Instituto de Psicologia da USP, em que os nossos colegas docentes e os pesquisadores, psicanalistas ou não, né, atendem, trabalham, desenvolvem trabalho numa clínica voltada para o atendimento da população, né? Bom, então, quando eu iniciei esse trabalho, já tinha, então, a equipe montada com cirurgiões, médicos, tinha dois endócrinos, dois clínicos, duas nutricionistas, uma psicóloga de referência não psicanalista, trabalha com análise sistêmica, conhecida na área de cirurgia bariátrica e obesidade severa, mas não psicanalista, e psiquiatra de referência que não trabalhava com a equipe ali, mas, dependendo do caso, se indicava para um outro colega. Então, eu cheguei já com essa estrutura. Existia já uma resolução firmada pelo então ministro da Saúde, que era o José Serra, em 2001, né, estabelecendo a obesidade severa como uma doença e com uma necessidade de um tratamento para ela, de cunho multidisciplinar e cirúrgico. E dentro dessa equipe multidisciplinar, na norma, né, tem a necessidade da presença desses profissionais que eu falei, inclusive o psicólogo, né? E quando isso se firmou, ficou, apesar da cirurgia já está em voga no Brasil, mas aí houve uma formalização, isso demorou um tempo para o Ministério da Saúde regulamentar isso, até em termos de atendimento à população do Brasil, ou seja, o SUS, né, assumiu a obesidade severa como uma doença grave e passou a oferecer esse serviço obrigatoriamente, quer dizer, o cidadão tem esse direito, né? Agora, aí nós conhecemos as dificuldades do SUS, tem fila de espera de mais de 5 anos, né? Bom, o psicólogo, ele era uma figura, então, presente, os médicos sempre solicitaram a presença das figuras do profissional psi, seja psicólogo ou psiquiatra, né? Mas não existia, digamos assim, uma obrigatoriedade de passar com o psicólogo. Existia uma certa sensibilização para que os pacientes passassem com o psicólogo, seja numa conversa anterior, seja na continuidade de um trabalho psicoterapêutico. Quer dizer, para o médico era muito visível e muito claro que questões psíquicas também faziam parte dos determinantes daquele quadro, né? Então, essa preocupação existia. Conforme o tempo foi, então eu entrei nesse tempo histórico, né? E entrei com uma visão de um psicanalista mesmo, vamos dizer, sem maturidade, recém-formado, mas enfim, estudando psicanálise e pensando as demandas e sintomas e como lidar com aquela situação. Como eu tinha muita disponibilidade, né, eu logo busquei, né, criar na instituição formas de aumentar o volume de pessoas que pudessem ter acesso ao psicólogo, que culturalmente não é uma característica da cultura brasileira das pessoas acessarem um psicólogo, pensando a população geral, né? E com assim muito não saber em relação à figura desse profissional, né, com uma série de
preconceitos, da ordem do por que eu vou no psicólogo, eu não sou louco, né? Quem vai no psicólogo é maluco, sem saber discriminar psicólogo, psicanalista, psiquiatra, né? Então, isso era muito comum, né? E então a ideia e tinha uma situação muito presente na ocasião, que isso não existe mais, mas de que o paciente ele tinha um certo receio de que o profissional da área psi fosse decretar um determinado estado de loucura dele que o impossibilitasse de fazer uma cirurgia bariátrica. Então tinha esse fantasma, né, a ser sempre desconstruído, isso foi desconstruído. Mas inicialmente tinha isso. Então a ideia era sempre era promover mais encontros, encontros em grupo, que institucionalmente funciona mais, né? Que tornasse também, vamos dizer, acessível, né, também financeiramente para os pacientes, de uma maneira que a parte econômica não impossibilitasse, né, um cuidado, um atendimento, etc. Então, começamos a fazer trabalhos em grupo, com atendimento antes da cirurgia, grupo de apoio psicológico em grupo, que alguns se tornavam psicoterapia de grupo, muito difícil fazer psicoterapia de grupo dentro desse contexto, com esses pacientes. Lá atrás, na ocasião, eu conheci o Arthur Kaufmann, que era um psiquiatra que trabalha com referenciais psicanalíticos, tinha um trabalho no HC, não sei hoje como está, chamava-se Prato, se eu não me engano, né? E ele me disse que um dos critérios de inserção dos pacientes que eram obesos, né, eram o grupo para trabalhar e tratar com a questão da obesidade, e dizia a respeito se o paciente ele tinha uma obesidade severa ou não. Se ele tinha uma obesidade grave, ele não inseria esses pacientes no grupo porque ele entendia que atrapalhava a construção do vínculo, né? Então, interessante isso que ele já dizia. É realmente difícil, né, trabalhar o vínculo e desenvolver trabalho de psicoterapia em grupo, mas é possível. E atualmente tem a Fará, que é uma autora que fez também trabalho de pesquisa na USP com o Pablo, né, Castanho, né? Então ela tem pesquisa dentro dessa área de trabalho com grupo, nessa interface da psicanálise com transtorno alimentar, compulsão alimentar. Tá? Sim, a Juliana Fará, que você está se referindo, né? Sim, sim, exato. Inclusive, gravou um vídeo semana passada aqui Ah, no. olha lá, que bom. Já está disponível desafios do trabalho psicanalítico com grupos na atualidade. Para quem quiser, está na playlist aqui do Gaiata. Então, olha lá, perfeito, estamos em conexão. E é um trabalho bem difícil, né? Bom, então começou assim. O que eu percebia também é que tinha e ainda tem, mas era maior, né? Uma resistência muito grande, né, no meio psicanalítico de lidar com esse fenômeno chamado cirurgia bariátrica, né? Uma certa oposição, né? Quase da ordem do ou uma coisa ou outra. E por que não uma coisa e outra, né? Bom, só para dar uma definição, né? Estava aqui procurando, tentando lembrar o nome de uma colega nutricionista, que eu estava justamente num desses dias aqui, me fugiu o nome dela, quem sabe eu me lembro, mas num evento no SEDES, e ela foi convidada para falar sobre se existe obesidade saudável, né? E justamente para pensar um pouco essa questão da gordofobia, etc., né? É possível pensar obesidade saudável até certo ponto. A partir de um certo ponto, a obesidade ela compromete a integridade física da pessoa, né? Ela é letal. O número que é assustador, mas não se fala muito, é de que 2,8 milhões de pessoas morrem por ano por serem obesas, em função da obesidade. 2,8 milhões por ano. No É um Brasil dado ou no não, mundo? no mundo, no Ah, mundo, no mundo. Dado da Organização Mundial de Saúde.
Covid sem vacina matou em 2020 e 2021, cada ano, em torno de 3 milhões, é um número muito próximo. Em função disso, nós não saímos de casa, nós mudamos completamente a nossa vida. É um número muito parecido, mata para valer, né? Bom, então, isso a gente tem que ter como uma perspectiva clara. O que se faz diante de uma pessoa que tem uma obesidade tal que coloca em risco a integridade física dela. Bom, na visão dos profissionais da área de saúde de forma geral, existe um conceito ético de preservação da vida e melhoria das condições de vida. Claro que isso envolve aspectos fisiológicos, médicos, e nós estamos pensando também em conceitos de saúde mental. Bom, então, o que justifica a cirurgia é que ela tem, a partir da sua intervenção, um resultado que justamente promove uma absoluta transformação desse risco, dessa vulnerabilidade do paciente. Não é o ideal, até porque muda o funcionamento do aparelho digestivo, a pessoa passa a ter uma absorção de nutrientes, precisa ter um acompanhamento médico, nutricional, suplementação, tem uma complexidade. Mas, na pior das hipóteses, essa pessoa sofre de alguns níveis de desnutrição que são contornáveis clinicamente, né? Mas todos os problemas graves associados à obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado, que é esteatose, né? Tem uma reversão disso impressionante, né? Então, por isso que ela passou a ser cada vez mais indicada no meio médico, inclusive no meio médico clínico, né? Clinicamente falando, aí falta pesquisa na nossa área de psicanálise. Mas as pesquisas da área médica mostram resultados pouco expressivos do trabalho clínico. E nem sempre é muito claro nas pesquisas se esse trabalho clínico ele é só médico ou se ele é médico junto com um trabalho nutricional e ou com algum acompanhamento psicológico. Via de regra, com os três, mas o acompanhamento psicológico, às vezes, ele é psicoeducativo, são encontros de grupo muito pontuais, ou tentativas de trabalho também dentro do campo da terapia cognitivo-comportamental. É o que é mais comum, é o que mais aparece. Os resultados, né, do tratamento clínico, eles são modestos, né? Então, assim, considerando a obesidade severa, acho que é bom eu explicar um pouquinho também isso, né? Tem sobrepeso, tem o peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, que é a obesidade severa, né? Se fala muito do índice de massa corpórea, que é a forma mais fácil de se chegar num número que defina, né, se a pessoa pertence a um ou outro grupo de obesidade. Ele é falho, né? Mas ele é barato, quer dizer, ele não custa nada e em países como o nosso, em sistemas como o nosso de saúde, são critérios que acabam sendo utilizados porque, enfim, economicamente é funcional, né? Mas, de uma forma geral, para quem não tem familiaridade com isso, né, uma pessoa que pese mais ou menos 120 quilos ou mais, ela tende já, a não ser que seja uma pessoa muito alta, muito forte, com muito músculo, né, ela tende a ser uma pessoa que está ali no limite para ser considerada uma pessoa que sofre de obesidade severa, né? Tem 120, 130, 140, 150, e assim vai, né? Mas a partir daí já começa a ter problemas graves de saúde. Só para quem está nos escutando ter alguma ideia, né? É, então, o tratamento clínico ele tem um resultado que tende, em média, em até 10% de perda de peso, né? Para uma pessoa que sofre de obesidade severa, né, ela está perdendo 120, vai pesar mais ou menos 110. Quem está com 130, mais ou menos 120. Recentemente atendi um paciente que pesava 160 quilos, né? Ele não quis fazer cirurgia, eu o conheci nessa instituição, conversando com ele, né, nesse trabalho com o psicólogo prévio, né, surgiu a questão de se ele estava com clareza mesmo desse método, não tinha, né, ele se dizia com compulsão alimentar e de fato isso se confirmou,
ele nunca tinha tentado trabalhar de outra maneira, ele quis tentar sem a cirurgia, né? E iniciou um trabalho, eu vou chamar de psicoterapia de abordagem psicanalítica, né? Porque é uma vez por semana. A tendência é essa, né? De não ser análise de alta frequência, né? Que é a psicanálise em si, né? Mas era o que era possível, né? Uma psicoterapia semanal, com acompanhamento nutricional, acompanhamento médico, não tomou medicação, essas bombas para perder peso, né? E em menos de um ano ele deixou já de sofrer com a compulsão alimentar. Isso a gente fez 4 anos de trabalho juntos. Não oscilou, ele não teve momentos que ele voltou a ser compulsivo, a não ser assim, momentos de uma impulsividade muito pontual, né? Ele mudou muitas coisas na vida dele do ponto de vista emocional, familiar, relacional, casou-se, né? Passou a fazer um trabalho nutricional, não com a maior perfeição do mundo, mas assim, mudou completamente. Começou a fazer atividade física com um educador físico assim de muita sensibilidade, porque ele trabalhava só ou em piscina ou em academia, né? E só passou a correr um pouquinho depois de 2 anos, porque o corpo não aguenta, né? 160 quilos. Esse rapaz, depois de 4 anos, pesava 140 quilos. O resultado, do ponto de vista clínico, foi considerado muito bom. Do ponto de vista do funcionamento psíquico, teve ganhos de saúde, teve ganhos em outros aspectos, inclusive do acompanhamento médico, exame de sangue, tudo mudou completamente os referenciais para melhor. Ele também ganhou massa muscular, é verdade, né? Mas ele continuava obeso e ele continuava com o único problema que ele tinha, que não era grave, de saúde, que era a apneia do sono, usando inclusive CPAP, que é algo desconfortável que se usa para dormir, mas que permite que a pessoa consiga respirar bem e que não interrompa o sono, né? Na apneia do sono, a pessoa para de respirar, ela não necessariamente, aliás, via de regra, ela não percebe isso, ela não sai do sono e entra no estado de vigília, ela se mexe um pouco, sai do sono profundo, que é o sono REM, do Rapid Eye Movement, que é o momento em que a gente sonha, inclusive. Então, a pessoa fica em pouco tempo num estado de sono mais profundo, e com isso ela tem perdas de desvitalização, porque passa o dia sempre cansado, né? Eu me lembro da época da escola que eu tinha um professor bastante obeso, ele era professor de língua portuguesa e teve uma ocasião que ele pediu, estávamos só nós dois, para eu ler uma redação. E eu comecei a ler, lá para o segundo parágrafo, terceiro, ele apagou. Eu falei, putz, devo ter escrito muito mal, né? Dali um tempo ele abriu os olhos e viu que eu estava quieto e falou, o que aconteceu? Ah, eu dormi de novo, né? Então ele tinha, né, esse problema, né? Então é uma forma de dizer como isso atrapalha o dia a dia das pessoas, né? Mas as pessoas vivem muito cansadas, se arrastam no dia a dia com isso. Bom, com o CPAP ele conseguia manter o sono profundo e não tinha mais esse cansaço, mas ele usava um aparelho para dormir todos os dias, né? Então ele melhorou muito o quadro de saúde dele, mas ainda tinha esses resquícios. A função cardiorrespiratória melhorou muito, mas com limitações. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, assim, clinicamente há limitações para trabalhar o paciente que sofre de obesidade severa, né? Quer dizer, chega num ponto que o organismo ele começa biologicamente a entrar em ruínas. Não estou falando da parte psíquica, né? Mas eu acho importante que em canais em que hajam psicólogos e psicanalistas, eu também possa falar da outra dimensão da história para poder integrar com o nosso trabalho, porque é o trabalho que precisa ser feito em conjunto, na minha maneira de entender. Do ponto de vista psicanalítico, eu até tentei, com essa pesquisa de mestrado, criar um serviço chamado Nutra-USP, seria um núcleo de atendimento, né, de pacientes com transtorno alimentar e obesidade,
considerando não só a pesquisa que eu fazia com obesidade, mas também de outros colegas com anorexia e bulimia, para justamente ali na USP, na clínica da USP, que é cara para a população, custa muito cara a USP, enfim, a pesquisa é feita com muita qualidade, eu pude usufruir da USP, mas a população paga muito caro pela USP, né? E tem a clínica da USP, que ela não é feita para pesquisa, ela é feita para atender a população. Mas ela é subutilizada. Então, nada mais interessante do que poder utilizar a fila de espera do SUS, que são de 5 anos, né, com pacientes que sofrem de obesidade severa. Numa situação, né, pandêmica e pós-pandêmica, em que os atendimentos online passaram a fazer parte da nossa realidade, não era mais uma coisa esquisita que se fazia pontualmente, né? Até porque os pacientes, primeiro a Universidade de São Paulo está fora da cidade praticamente, né? Antigamente se dizia que estava do outro lado do rio, né? Mas é distante. Para uma pessoa que pesa 150 quilos ou mais, né? É, a locomoção é uma dificuldade. A locomoção é uma dificuldade, amarrar o sapato é uma dificuldade, acessar as áreas íntimas após ir ao banheiro é uma dificuldade, né? Então as dificuldades são extremas, né? E então tínhamos essa ideia, né, que está em tramitação, a gente ainda não conseguiu criar, né, mas que em que a gente pudesse, imagina, ter um serviço contínuo de atendimento à população, em que a gente pudesse ver, no caso da minha pesquisa, do mestrado, é um estudo de caso. Obviamente que eu escolhi um estudo de caso que eu achava interessante, que estava caminhando, mas de quantos que caminharam, quantos não caminharam. Isso é pesquisa, é interessante a gente ver qual é a realidade do que a gente pode. Naquele início, eu recém-formado, super disponível a esse atendimento, né? Eu atendi muitos pacientes, né, em continuidade de uma psicoterapia. Tudo bem que eu era recém-formado e não tinha maturidade, mas estava ali, trabalhando, com supervisão, estudo, né? Assim, um terço não passava de 3 meses de atendimento. Mas não era só comigo. Aqueles que também tinham acompanhamento eventualmente com um psiquiatra, não retornavam. Se fosse algum outro colega, eu também percebia que não. De outro que trabalhava com outra abordagem, né? Então, a adesão desses pacientes também a um trabalho psicoterapêutico é difícil. Então, a gente às vezes já perde o paciente de saída, né? Porque por mais que a gente não considere só o referencial perda de peso como critério de uma análise está caminhando, a gente está pensando outros referenciais, né? Enfim, de ampliar a capacidade simbólica do paciente, dele poder integrar melhor a experiência emocional, os pensamentos, né? A sua percepção do próprio corpo e como ele, né, estabelece essa unidade primeira e como entra o outro nessa história, como ele representa o outro, como a cadeia associativa e simbólica vai se construindo e se desenvolvendo, né, e o impacto disso naquilo que a gente chama saúde, que envolve o mental, mas que tem um impacto em toda uma psicopatologia contemporânea, digamos assim, né? Tem um impacto no sentido de não formação dessas sintomatologias atuais, né? Que se nomeia como as psicopatologias atuais, que envolvem as compulsões alimentares, né? Mas não só as alimentares, droga, álcool, depressão branca ou essencial, síndrome do pânico, burnout, né? Enfim. Então, tem esse impacto positivo, né? Então, como é que seria pesquisar isso? Qual seria, de fato, né, o resultado do trabalho psicanalítico? E o colega que pesquisa cognitivo-comportamental, o que ele faz ali? O que acontece? Né? E qual é o resultado? E como é que a gente pode trocar experiência? Porque é a mesma coisa. Se a gente vai sempre estabelecendo um lugar de, vamos dizer assim, vamos dizer, é quase como luta por um espaço territorial, né, de poder e afirmação da sua verdade, a gente acaba perdendo a oportunidade de dialogar com aquele que trabalha diferente. E a diferença pode ser interessante.
Inclusive, nessa pesquisa que eu fiz, de mestrado, eu fui pesquisar artigos como a gente faz lá na USP. Você tem que entrar no banco de dados das revistas internacionais, o pessoal está escrevendo no mundo, porque eu já conhecia os colegas aqui do Brasil, inclusive você, né, que já tinham escrito trabalhos sobre o tema, né? E lá fora a gente pesquisa artigo, né, não livro. Se está nas revistas X, Y, Z e tal. Então, se fala pouco de psicanálise, tem pouca pesquisa publicada no mundo nesse tema, né, de psicanálise em relação ao tratamento de obesidade severa, mesmo se for de compulsão alimentar, tem pouco, né? A pesquisa da Fará, da Junqueira também, né? Que trabalham com compulsão alimentar, né? E não necessariamente obesidade severa, equipe multidisciplinar, cirurgia bariátrica, e tal. Tem pouca pesquisa de psicanálise trabalhando com isso no mundo, né? Então, o que eu ampliei a minha pesquisa um pouco foi permitir ler o que se dizia daquilo que não era só psicanálise. E eu percebi que isso que eu chamo de psicoterapia de abordagem psicanalítica, lá fora as pessoas escrevem isso como psicoterapia psicodinâmica. Os autores de referência principais são psicanalistas, mas entende-se que não é psicanálise, porque atendimento é uma ou duas vezes por semana, via de regra uma, não tem divã, né? Tem algumas questões técnicas que você não pode afirmar e reafirmar sendo psicanálise, mas nem se usa o termo psicanálise, se usa muitas vezes a psicoterapia psicodinâmica, mas o fundamento é psicanalítico. E o que foi interessante é que muitos autores falaram da necessidade do uso de uma técnica mista, ou pelo menos no início do atendimento, né? Não ocupar o lugar do analista clássico, né? Por vezes usar técnicas cognitivos comportamentais, ou diversos nomes foram dados, mas em que o psicólogo falava sobre a questão alimentar, né? Pudesse falar sobre a geladeira, como abre a geladeira, os gatilhos, o que fazer, como não fazer. Tinha gente que, né, tinha um combinado, um contrato com o psicólogo, que escrevia um e-mail, né, e colocava o que resolução tinha sido feita naquele momento que abriu a geladeira, e aquilo o psicólogo ia ler depois. E aí você fala, mas o que isso tem a ver com psicanálise? No começo, não. Mas vai construindo um vínculo e vai se estabelecendo uma transferência. E aí a escuta do analista entra em cena. E aí lentamente a coisa vai entrando, vai mudando de figura, vai entrando no campo psicanalítico. Mas por vezes isso só é possível, essa entrada, se você permite ser não absolutamente psicanalista no começo, mesmo sendo, né? E eu achei interessante que aconteceu isso como um resultado de pesquisa, e que não é comum no Brasil essa aceitação, né? Por vezes as pessoas têm aí um incômodo quando, né, eu até coloco isso, né? Eu falei, puxa, eu achei interessante que surgiu isso, né? E via de regra o olhar do outro, né, do colega, não é de que é interessante, é de que está se desvirtualizando um pouco a coisa, né? E está piorando o negócio, né? Aí é que eu acho que a pesquisa pode ser interessante, entende? Se você tem um centro, né, de estudo, né, a gente tem uma condição de observar o que está acontecendo, né? A gente não tem isso no Brasil, não tem no mundo. Tem na Suécia, que é um país de primeiro mundo, em que todo mundo faz o acompanhamento médico, né? Swedish Obese Subject, SOS, em que eles têm o melhor follow-up, tem uns 30 anos de acompanhamento de tratamento clínico e cirúrgico de paciente que faz obesidade. É interessante porque também são países assim de que se o paciente ele não vai ao médico, ele paga imposto maior. Se ele vai no médico, ele diminui o imposto, vai todo mundo, né? Então você tem assim uma alta qualidade de acompanhamento. E nesses acompanhamentos de 20, 30 anos, tem a turma que não quis nunca fazer cirurgia bariátrica.
E não é que o resultado não é bom, dá para dizer que ele tem alguma. Eu entendo hoje como uma coisa boa, apesar das pessoas, de forma geral, inclusive os pacientes, acharem que não é bom. Quando o peso se estabiliza, nós temos um resultado. Muito provavelmente a compulsão, se o paciente é compulsivo, cessou. O peso estabiliza. A obesidade é muito ingrata. No momento em que o cidadão se alimenta de uma forma desordenada, ele ganha peso. No momento que ele se alimenta de uma forma adequada, a partir de uma certa proporção de peso e altura, ele não perde, porque metabolicamente o organismo já funciona de outro jeito. Aí é o saber da endocrinologia, tem lá uma síndrome metabólica. O cidadão não perde peso. Então, eles têm essa referência, eles têm essa linha. Então, o grupo controle, que é clínico, depois de 20 anos de trabalho, o paciente perdeu 1% do peso dele. E ali tem alguns tipos de cirurgia. A que é a mais eficiente, depois de 20 anos, o cidadão perdeu 26% do peso que ele tinha, de média. É uma coisa que o cara está vivo. Com isso, o cidadão tem até condição de, mesmo que a gente não considere referenciais de mudanças grandes psíquicas, ele tem uma oportunidade, de repente, de encontrar um outro meio de lidar com as dificuldades dele, né? Porque ele já está completamente fora. Uma pessoa que mal caminhar, consegue dançar, consegue ir num coral e cantar, consegue sair de casa, porque às vezes as pessoas também vão se deprimindo em função dessa questão que atualmente se chama de gordofobia, mas é um olhar muito pesado sobre o ser obeso na cultura e tem um impacto psíquico disso, né? Então vão abrindo situações outras em que algumas pessoas conseguem aproveitar um pouco melhor a vida, mesmo sem grandes transformações psíquicas geradas pelo nosso trabalho. Mas o nosso trabalho tem alguma contribuição? Esse era o objetivo da minha pesquisa. E aí, a psicanálise tem algo a oferecer nessa história? Então, tinha um estudo de caso, e o resultado desse estudo de caso mostrava que sim, né? Falando assim de uma forma bem simplista, né? Eu gosto daquela ideia que o Freud já trazia inicialmente do talk and cure, né? Que é a cura pela fala, né? Apesar de que lá existia a primazia das neuroses, né? A histeria, as neuroses obsessivas e um funcionamento psíquico essencialmente que produzia ali esses sintomas a partir do recalque, né? E não se entende, vamos ver, a questão dentro do campo da compulsão alimentar dessa forma na atualidade, né? Não que não possa haver algo dessa natureza, mas via de regra, né, há uma ausência de uma representação, de um conjunto de representações psíquicas. Ele não é que foi recalcado e que a gente vai ter acesso àquilo. Aquilo é inacessível porque ele não foi construído, né? Então, de alguma maneira, a pesquisa em psicanálise sinaliza justamente para esse trabalho de integração, né, dessas experiências emocionais, afetivas, de pensamento, né, essa percepção do corpo, do outro, enfim, o que a gente começa a construir de sentido, né? Então, a vida vai tendo um sentido. A palavra que me veio à cabeça aqui, surge uma evidência de que as sintomatologias diminuem. Curioso a Pasternak não achar que isso possa ser uma evidência, mas tudo bem, isso é um campo de pesquisa dela, né? Que é das ciências naturais, não é das ciências humanas e tal, mas é muito visível para quem trabalha que existe um efeito, né? E um efeito naquele sintoma primeiro que se transforma numa outra situação. No caso particular da obesidade, considerando aquele paciente, né, que não é o paciente da pesquisa, mas que deixou de ser compulsivo, até perdeu um pouco de peso, mas não tanto, né? Ele podia não ter perdido peso, já aconteceu comigo, deu atender pacientes numa situação semelhante, a pessoa ficou com peso mais ou menos estável, deixou de ser compulsivo. Então, evoluiu do ponto de vista psíquico. O sintoma, vamos dizer, compulsivo, estou falando aqui, o sintoma é a compulsão, não é a obesidade. Desaparece mais, a doença de alguma maneira está lá, quer dizer, o impacto, né, de funcionamentos e sistemas fisiológicos que estão em desordem em função de todo aquele excesso de peso. Quer dizer, então, o sintoma está e não está, quer dizer, é uma coisa que escapa um pouco, né? É muito pertinente colocar que, historicamente, a impressão do leitor, que não tem tanta familiaridade assim com o atendimento,
mas que lê bastante, muitos artigos de psicanálise e tal, às vezes tem a impressão de que o paciente que sofre de obesidade severa é um paciente compulsivo. E não necessariamente, porque a obesidade ela é multifatorial. Tem o determinante psíquico, mas tem muitos outros determinantes em ação. A gente está trabalhando com um deles. No caso da minha paciente que está posto na pesquisa, ela não sofria de compulsão alimentar. Ela tinha, sim, aspectos ansiógenos, de angústia da vida dela, que reverberava no campo alimentar, mas não de forma compulsiva, né? Associado a uma série de outros fatores da vida dela, sedentária, genética e tal. Ela foi ganhando peso, ela já era uma pessoa de uma constituição um pouco maior, e aí entra um pouco o campo da psicanálise, uma discussão do luto e melancolia a partir da perda de uma pessoa muito querida, né? Ela ganhou um pouco mais de peso. Ela não foi exorbitante, mas foi, né? Não era uma coisa que ela comia de forma compulsiva, mas teve um a mais ali, de algo que já vinha. Eu atendi diversos pacientes que, a partir da perda de uma pessoa querida, ganharam 30, 40 quilos em um ano, ou dois, né? Não era bem esse caso, mas de qualquer forma eu fiz uma discussão em torno da questão do luto e melancolia, que é algo que se discute muito no meio psicanalítico. Não é isso? Pulsão de morte, narcisismo, falhas na função materna primária, as pesquisas tendem a ir por aí, né? Então, o meu debate na minha pesquisa com essa paciente passou por essa problemática do luto e melancolia, né? E o trabalho efetivo que foi da psicanálise nessa contribuição do ganho de saúde, né? Para além da perda de peso, que é isso. O que que isso tem de relevante, considerando também o enquadre médico da história? O cidadão fez a cirurgia, ponto, não tem mais nada, né? O que acontece? 20% volta a seu peso entre 5 e 10 anos. Mesmo com o estômago reduzido, mesmo com o intestino que não absorve gordura direito, e tal, quer dizer, ele tem ali um mecanismo que dificulta muito ganhar peso, alguns voltam. Não cabe muita comida de uma vez, mas o cidadão vai beliscando ao longo do dia, tranqueira, né? Pode voltar a ganhar peso, 20% volta. Não tem muito claro ainda, a gente estima pela nossa experiência clínica que seja algo entre 1 a 2% de pessoas que passam a ter problema sério com álcool. Tem pesquisas recentes, mas ainda a gente não tem uma estimativa muito clara disso. Visível na clínica. Alguns passam a ter um, vou usar uma terminologia que se usa na área, né? Um aumento do transtorno de ansiedade, é uma ansiedade que fica transbordante, vira síndrome do pânico, pode virar um burnout. Enfim, isso aparece, é visível, né? Quase como se a pessoa tivesse perdido um recurso, ela não encontrou outro, esse transbordamento se dá, aparece de alguma maneira, né? Por isso a relevância desse trabalho nosso. E nossos psicanalistas, mas nossos psicólogos, eu acho importante o trabalho também dos colegas que trabalham com outra abordagem que não é a psicanalítica, acho que todos têm a contribuir, acho que todos têm que ouvir um aos outros. Essa é a minha posição. Então, a contribuição da psicanálise perpassa por aí, né? Ela é efetiva. Esse foi um outro ponto da minha dissertação, em que tem muito na área médica essa questão que apareceu de uma forma mais tosca com esse livro Que Bobagem, né? Mas tem realmente na área, né, uma tendência a valorizar mais a terapia cognitivo-comportamental em detrimento da psicanálise, mas já tem pesquisa suficiente que mostra que a nossa pesquisa ela é tão importante quanto, tem algumas diferenças, né? Por exemplo, tão importante quanto a de cognitivo comportamental em termos de resultado, mas tem algumas diferenças. O que algumas pesquisas mostravam é que a cognitivo comportamental tendia a mudar o comportamento antes, porque estava focado no comportamento, né? Se a pessoa vai deixar de comer ou não, a questão da compulsão, né? Então, num período mais curto de tempo, consegue uma mudança focado naquilo. Porém, isso pode retornar num outro momento.
né? Aí entra a nossa história, né? O que isso tem a dizer sobre a vida relacional da pessoa, né? E então é mais custosa muitas vezes a psicanálise, demora mais tempo, mas oferece a possibilidade a partir da transferência e da contra-transferência de se utilizar um manejo que também pode ter um resultado interessante a longo prazo. Mas ainda assim, os colegas que estão trabalhando com isso, psicanalistas, dizem, mas não há garantia de que em algum momento tudo possa ruir e retroceder. A gente não tem como garantir, mas tem visibilidade, né, sobre o fato de que tem ganhos, né, do ponto de vista do funcionamento mental. Então a discussão é super interessante nesse sentido, né? Vale essa observação, né, de que a constituição do quadro da obesidade por vezes também leva-se em consideração, e a gente tem que levar em consideração aspectos sociológicos, né? Então você pensa que o valor das coisas no supermercado hoje, né? Como uma pessoa que ganha um ou dois salários mínimos, estamos considerando que ganha um ou dois salários mínimos. Tem muito brasileiro que não ganha, né? 28 milhões de brasileiros passam fome, né? Mas como é que consegue comprar os alimentos com qualidade no supermercado? Alimento de qualidade é caro, proteína é caro, é, frutas e legumes. E, curiosamente, né, os alimentos ultraprocessados, carboidratos, né, eles têm uma taxação de imposto significativamente menor do que os alimentos saudáveis. Essa é uma pesquisa muito interessante que sociólogos trazem para pensar os interesses também da indústria alimentícia, né, sobre esse fenômeno, né? Então, agora, como é que uma pessoa que fica 2 horas e meia, três para ir para o trabalho, 2 horas e meia, três para voltar do trabalho, que tempo ela tem para preparar um alimento de qualidade? Porque o alimento de qualidade não é só caro, ele é difícil de processar, de trabalhar, né? Tem o Michael Pollan, que tem até um seriado no Netflix que eu acho interessante, porque ele justamente fala do trabalho de fazer um alimento de qualidade, né? E ele fala desses impactos culturais, é interessante. Chama Cook. E então esses fenômenos estão super presentes também. Tem obviamente a genética, mas a genética não mudou tanto nas últimas décadas ou século, né? Mas a nossa vida sociológica mudou muito, o aumento da desigualdade, mesmo em países ricos, né? Tudo isso impacta numa alimentação empobrecida com muito carboidrato, né? E pouco alimento de qualidade. Então isso também está presente, não é só uma questão psíquica, né? Agora, o que eu acho que a psicanálise bate forte, tem que bater, é nessa vertente da psicanálise para além das quatro paredes do consultório, de ser uma psicologia científica, uma psicoterapia, ou seja, um método de intervenção de mudança de um funcionamento psíquico, que é uma psicanálise que questiona, do ponto de vista ético, político, né, questões que dizem respeito ao mal-estar da nossa cultura. Pensa a cultura. É interessante isso. Se questiona o uso excessivo de remédio, se questiona o uso excessivo de cirurgia, né? É importante esse questionamento. Ele é super válido, precisa ser feito. O aumento expressivo hoje que se tem, né, dos dados da Organização Mundial de Saúde, de aumento de transtornos mentais diversos, de suicídio, né, entre idosos, crianças, nos Estados Unidos 10, 11 anos, aqui no Brasil já nos adolescentes, né, eu ano passado aqui na minha clínica, assim, pessoas próximas de alguns pacientes e tiveram 4 suicídios de adolescentes no ano passado, né? Então aumenta de forma expressiva. O suicídio é a expressão máxima de que a vida não faz sentido. Em jovens, em crianças, nos Estados Unidos com 10, 11 anos, em idosos, o que está acontecendo conosco, né? E o uso excessivo de medicação tá trazendo um resultado importante, né? Na medida em que a psicanálise atrofia no mundo e a medicação aumenta o uso exponencialmente, estamos tendo algum resultado interessante, né? O que a Pasternak teria a dizer em relação a isso?
ao contrário, né, um aumento, né, de adoecimento mental da população, um aumento do suicídio. Então, esse tipo de questionamento que a psicanálise faz, eu acho muito válido. O que eu acho é simplesmente que a gente não pode confundir essa crítica social, que é um olhar da psicanálise para a cultura, com o paciente que está na frente do clínico. As, a gente precisa trabalhar de forma multiprofissional, independentemente de ser cirúrgico ou não. Tem um médico acompanhando o paciente, tem um nutricionista, tem um educador físico. A Maria Helena Fernandes fala, né, de uma visão, vamos dizer, de uma eventual sustentação do analista como ele, não, eu vou resolver a questão, né, como se ele estivesse coadunado com fantasias onipotentes do próprio paciente, né? É, a Marina Miranda também fala da relevância de um terceiro, né, para auxiliar nas questões edípicas que surgem na relação transferencial, né? Então, a fala de um outro em relação àquela problemática, né? Então, mesmo os nossos colegas aqui do Brasil e no mundo, não falam com tanta ênfase, porque na prática é difícil de integrar tudo isso, mas a relevância e a importância de trabalhar de forma multiprofissional. Então, eu acho que a minha função e meu trabalho de pesquisa também era valorizar todos os profissionais que trabalham junto conosco, valorizar o trabalho da psicanálise, mas quando eu falo isso, de forma alguma eu quero criar desmérito em relação a colegas psicólogos que trabalham com outras abordagens, que eu vejo que também tem resultado, né? É difícil trabalhar na área psi, independente de qual é a formação do cidadão, né? Se ele é um médico psiquiatra, se ele é um psicoterapeuta da abordagem X, Y, Z, não é fácil trabalhar com as questões psíquicas, né, e os conceitos de saúde mental. Então a gente tem dificuldade, né? Quanto mais dificuldade a gente puder dizer, né, falar, expor e trocar, eu acho que maior a chance da gente caminhar na direção de oferecer ao paciente algo que seja melhor para ele, né? Então, Daniel, acho que expus aqui o que a origem do meu trabalho. É um trabalho que foi feito fundamentado numa experiência de vida profissional, né? E chegou no momento em que eu achava que eu precisava dar um retorno também para os meus colegas da minha experiência. Também já tinha uma maturidade suficiente para poder escrever com alguma propriedade, mesmo não, né? A gente nunca deixa de aprender, né? Certamente daqui a 10 anos terei outro saber, daqui a 20 outros. Espero estar aqui, né? Mas então fiquei satisfeito com o resultado, acho que foi bom e acho que para aqueles que trabalham com essa área vão poder aproveitar essa pesquisa, aprimorar, desenvolver. Vamos ver se algum dia a gente consegue construir um Nutra USP, né? Porque aí eu acho que se multiplicam as pesquisas e isso pode ser muito interessante para todos nós. Legal, Pedro. Puxa, muito interessante tua exposição, muito vasta, né? Foi muito legal saber do teu percurso, do teu raciocínio, das tuas conclusões, da tua abertura epistemológica, clínica, né? O diálogo que você colocou, muito importante, né? Bom, eu vou tentar fazer mais ou menos um panorama, né, de todos, não sei se de todos, né, mas de alguns pontos que você levantou que me chamaram a atenção. Você começou a falar do trabalho multidisciplinar, a dificuldade de inserção da psicanálise enquanto um paradigma reconhecido como eficiente ou científico dentro do meio médico, que estaria numa posição aí, digamos, secundária em relação a técnicas comportamentais, que estariam aí sendo a menina de ouro, né, de alguma maneira, da medicina, estariam conversando mais do ponto de vista clínico, epistemológico com essas práticas. Depois você falou sobre a questão da transferência também. Eu já trabalhei acompanhando pacientes, né, candidatos a cirurgias bariátricas no Hospital Mário Covas de Santo André. Quanto à questão da gente ser um psicólogo hospitalar, tá ligado a uma equipe em que a gente de fato tem que avaliar
dar um parecer se a pessoa estaria apta ou não, do ponto de vista psicológico, a ser operada, quanto isso não gera uma transferência cruzada, uma dificuldade da pessoa se abrir nos acompanhamentos pré e pós-cirúrgicos, né? Porque a gente acaba encarnando uma figura de autoridade, sim, de certa forma, embora eu sempre tenha procurado deixar claro para os pacientes que eu acompanhei que a minha função ali era simplesmente acompanhar essas pessoas no desejo, no interesse delas e na responsabilidade que elas tinham pessoais de assumir a cirurgia, né? Assumir as eventuais consequências, né? Clínicas, existenciais da cirurgia, que se elas estivessem em si convencidas de que aquilo era mais adequado para elas, eu daria o parecer positivo. Então, eu procurava ficar numa posição psicanalítica, por mais que e não de autoridade, né? Por mais que, do ponto de vista pragmático, eu tivesse que realmente escrever se do meu ponto de vista, né, a pessoa estava apta ou não a fazer a cirurgia, né? Então, eu acho que é uma grande questão aí que fica sobre as transferências cruzadas com as instituições, com a estrutura de poder que o psicanalista ou psicólogo está ligado, né? A inserção da psicanálise na interface com outros discursos médicos, sanitários, né? Enfim. Depois você trouxe a questão da teoria psicanalítica da obesidade, as causas, função materna primária, dificuldades de simbolização, né? A diferença entre psicoterapia psicanalítica e psicanálise, né? Também que é uma diferença polêmica, né? Não são todos que concordam com esse critério quantitativo, né? Do tipo assim, 4 vezes por semana é psicanálise, 3 ou 2 ou uma não é, ou já seria uma psicoterapia, né? Evidentemente que eu concordo com esse argumento de que uma psicanálise exercida 3, 4, 5 vezes por semana, com certeza vai ter outro tipo de efeito, né? Um efeito possivelmente mais profundo, né? Do que alguém que faz análise 1 vez por semana. Isso pensando de uma maneira teórica, né? Claro. Porque tem pessoas que a gente sabe que podem ficar anos em análise 4, 5 vezes por semana, como inclusive já aconteceu comigo, como eu conheço muita gente que já passou por essas experiências e que não passa nada do ponto de vista subjetivo, e você tem pessoas, por exemplo, que com 1 vez por semana ou 1 vez a cada 15 dias, em função do nível de sofrimento que ela tem, em função da questão que ela traz, é possível já produzir efeitos significativos aí no curto, médio prazo, né? Então, é um tanto enigmático isso do volume de sessões ser colocado como um fator a priorístico para aquilo que é ou não considerado psicanálise, né? Tendo em vista que, inclusive, mas não por isso, né? Mas também tem um outro fator que hoje em dia quase ninguém aceita fazer análise 4, 5 vezes por semana, né? Quem trabalha com a psicanálise dessa forma se queixa de que muitas vezes faltam pacientes, né? Até para quando a pessoa vai se formar analista, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, atrelada à IPA, né? E ela tem que ter, acho que, um número mínimo de pacientes que passam, né, por esse processo de 4, 5 vezes por semana. Muitas vezes é uma dificuldade muito grande de captação de pessoas que aceitem esse tipo de frequência, né? Então, eu acho que é uma questão polêmica para se pensar, que eu acho que não é o caso da gente entrar muito nisso, né? Mas eu vejo também, mudando um pouco de ponto dentro do que você trouxe, a interface com a subjetividade contemporânea, que é uma cultura dos excessos, a gente tem uma oferta de comida, né? Nós temos também uma cultura que preza pela dietética, pelo corpo magro,
Então, é paradoxal a gente se vê numa cultura centrada no volume, em que se facilita o consumo de comidas hipercalóricas, bebidas, refrigerantes, carboidratos, né, como você falou, são bem mais baratos, né? E tem a indústria da estética, da magreza, também dos imperativos, né? E digamos, as pessoas se veem atravessadas, né? Também um outro fator importante sobre a questão da psicanálise da obesidade, você não falou, né, nesses termos, né? Mas justamente o nosso trabalho, eu entendo que ele não é a psicanálise da obesidade, e eu nem sei se seria especificamente a psicanálise da compulsão, né? Mas a psicanálise é a psicanálise das pessoas ou dos sujeitos que estão adoecidos, né? Dentro de um quadro geralmente de fundo de angústia, né? Um quadro ansiogênico, e que desenvolvem em certos momentos, ou não, ou de maneira existencial, crônica e contínua, essas patologias do ato, né, ou as impulsões, né, como a gente diz, e que demandariam, no meu entender, sim, uma clínica psicanalítica ampliada para além das interpretações clássicas, né? Eu entendo assim a psicanálise não tanto como de uma maneira quantitativa ou, digamos, se usa contra a transferência, se não usa, se usa corte, se não usa corte, né? Mas eu entendo ela como uma ética de cuidado, né? Ou seja, como Uhum. cura pelo amor, e que está em Freud, e como ética de cuidado que a gente pode extrair de Winnicott, de Ferenczi. O meu livro, Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala, foi um livro que estava dentro de uma fase lacaniana minha, embora mesmo no livro eu não fui um lacaniano ortodoxo, eu peguei referenciais aí do Násio, da Silvia Amigo, usando essa noção de clínica dos fracassos da fantasia, que vai nessa direção das dificuldades de imaginar, de imaginarização, de sonho, dificuldade de fantasiar, né? E que aí gera essa adesividade, essa colagem ao objeto, né? E aí implicaria numa clínica psicanalítica do cuidado, onde o analista ele precisa funcionar como uma espécie de alter ego que possa exercer uma barreira de contenção, que ele possa ter uma função ali de acolhimento, de gerenciamento de risco, né? Onde ele está ali ajudando a pessoa a se autorregular de alguma forma, e não só numa posição tradicional de interpretar o Édipo ou coisas nesse sentido, né? Então, enfim, tem várias nomenclaturas para se usar isso, né? Como se fossem pacientes regressivos, ou justamente que tem uma dificuldade de elaboração do luto. Então, a gente tem o trabalho, por exemplo, da Maria Cecília Magdas, né? Enfim, não sei se é Ana Cecília Magdas ou da Maria Cecília Magdas, o sobrenome dela é Magdas, né? Que ela fala dos distúrbios orais da melancolia, né? Que é justamente tanto o mestrado como o doutorado dela lá na PUC de São Paulo são dessas dificuldades de elaboração de luto, né? Então a gente pode usar também a noção aí das crises estocásticas que a Silvia Amigo diz, né, que são essas perdas que a gente tem repentinas na vida. O estocástico é o fortuito, é o inesperado, aquilo me afeta, me provoca um trauma, eu não tenho aparato psíquico para responder a esse trauma, e aí há uma espécie de hemorragia psíquica, de transbordamento pulsional aí, que a gente pode chamar de gozo, de pulsão de morte, enfim, que é essa dificuldade de elaboração das palavras, né? E aí sim se aproxima bem do trabalho que você faz, né? Onde a gente precisa fazer elos de amor, pontes verbais, para nomear o objeto, esse objeto mudo, né? Que vai contra o sujeito poder cair, poder vir a entrar na esfera da castração, né? Então, sem dúvida, é uma clínica contemporânea, bastante complexa, né, de difícil manejo, onde a gente está lidando com pessoas que não são aqueles neuróticos clássicos do Freud, né? Podem ter funcionamentos neuróticos também,
mas o modelo da neurose clássica ele não é suficiente para a gente entender esse tipo de neoformação, essas hemorragias psíquicas, né? Vamos dizer assim. Então, no meu livro eu defendo que todos nós, em alguma medida, do ponto de vista estrutural ou psíquico, subjetivo, temos esse tipo de limitação simbólica, porque a gente não está o tempo todo com um aparato psíquico tinindo, preparado para lidar com tudo que acontece. Então, eu até depois, na atualização do livro, na segunda edição, eu falo de microlesões, né? Então, por exemplo, a pessoa não é compulsiva, não é obesa, né? Enfim, mas, por exemplo, ela teve um dia no trabalho que ela tomou um esporro ou foi mandada embora, aí ela chega em casa e naquele dia ela come um pote de sorvete ou come um saco de pão de queijo, por exemplo. Ou seja, ela não tem esse comportamento, essa adesão frequente, mas naquele dia a coisa pegou pesado para ela e ela precisou escoar a sua angústia nesse objeto. Então, quem já não se viu com a larica de comer um doce de madrugada, ou eu preciso ir ali naquela sorveteria, ou hoje eu estou afim disso ou daquilo. Então, isso é uma mostra de que todos nós somos potencialmente psicopatológicos em alguma medida, retomando a ideia do Freud, né, que o adoecimento se dá, então, aí muito mais na ordem quantitativa do que qualitativa, né? Então, enfim, esses foram alguns pontos que eu pensei. Tem mais um último ponto, que é a questão da semaglutida do Ozempic, né, que muito tem substituído as cirurgias bariátricas, pelo menos até certo ponto. Agora tem uma nova gama de medicamentos derivados da semaglutida, né, mais fortes, inclusive. Eu mesmo sou um beneficiário da semaglutida, confesso, perdi 20 quilos, né? Faço uso de semaglutida, e eu que tinha um discurso meio militante há uns anos atrás, né? Na questão da indústria da saúde, dos medicamentos, das cirurgias bariátricas, que de fato existe, mas eu vejo que muito disso de fato pode, quando bem utilizado, ajudar as pessoas, que pode ser usado com psicoterapia, com psicanálise, mas eu vejo dentro desse espectro que você trouxe, né, Pedro, que não é brigar com a medicina, satanizar isso ou aquilo, né? A gente precisa pensar em ferramentas possíveis aí para ajudar as pessoas. Então, de fato, né? Hoje eu estou dentro de um processo metabólico saudável em função, em parte, né, do uso desse medicamento, né? Então, não que eu estivesse correndo risco de vida antes, mas pelo menos não havia nada indicando em relação a isso. Mas hoje eu sou um beneficiário disso e acho que é uma ferramenta válida. Então, eu acho que os psicanalistas, eles têm às vezes uma tendência, que não é o teu caso, né, pelo que você conta, de colocar a psicanálise como uma espécie de assim, é, de última bolacha do pacote, né, de uma coisa assim muito idealizada, fantástica, né? Na verdade, ela é um dentre outros saberes que podem contribuir aí de alguma maneira com com as suas ferramentas clínicas para ajudar as pessoas, mas ela é isso, né? Ela não é muitas vezes suficiente por conta própria para reverter um quadro de obesidade, um quadro de obesidade severa. Então, a gente precisa cada vez mais estar abertos a aprender e a botar na mesa essas outras possibilidades. Então, não sei se eu fiz eu tentei fazer mais ou menos um apanhado de tudo que você trouxe. É claro, é um assunto muito complexo, né? Posso contar histórias também minhas de hospital, né? Enfim, mas queria agora devolver um pouco para ver se você associa alguma coisa em cima do que eu falei, Pedro. Mais ou menos não, você falou muito bem. É claro que você abriu questões aí, trouxe questões, né? Então, mas eu acho que as suas questões foram bem postas, né?
Eu gostei muito quando você usou aí um para-ordenado simbólico, né, em relação ao trabalho do analista de criar pontes verbais e criar elos de amor, né, nessas construções de pontes verbais, né. Eu gostei muito que você falou disso, porque no final das contas o nosso trabalho sim está inserido, né, no amor também, né, quando é possível que ele apareça, né, na relação, com toda a fundamentação ética que isso comporta, né, e que vem desde as recomendações primeiras lá do Freud, tem diversas recomendações segundas, terceiras e tal, né, mas a fundamentação ética está ali bastante bem posta, né. Mas gosto quando você fala disso e gosto também quando você fala dos somos psicopatológicos, né? Porque é uma coisa que sempre me incomodou muito, é que parece que o obeso de forma geral, ou o obeso que sofre de obesidade severa, né? É quase como eles têm se tornado um bode expiatório da problemática humana, né? Eles têm problemas, os outros não têm. A nossa cultura é a cultura do transbordamento. Na comida, na droga tem diversas, álcool, mídias sociais, games, né? Consumos. Quer dizer, para todo lugar que você olha, tem transbordamentos, né? Com vamos dizer, usos precários, né? Das nossas potencialidades psíquicas de construção de sentido. Acho que a gente vive uma carência cultural grande nesse sentido, né? E o adoecimento está explícito, do ponto de vista epidemiológico, com o que se fala, né, do que vem acontecendo, por exemplo, com o índice que vem aumentando o suicídio, é um exemplo, né? Na minha dissertação, né, eu obviamente usei os referenciais do Freud, depois fui para Klein, porque gosto como ela trabalha com aquilo que não é 0 ou 1, ou tem representação psíquica ou não tem, né? Mas gosto da ideia, né, que comporta o seio bom, o seio mal, né, quer ter um objeto que ele ainda não pode ser constituído na sua integridade, mas ainda assim são organizações de mundo que estão sendo postas ali, trabalhos de projeção, introjeção, projeção, introjeção, enfim, como vai se criando esse objeto interno, acho muito interessante. E a dimensão é extremamente destrutiva, né, desses fenômenos cindidos que ela explora muito bem com relação à posição esquizoparanoide, em que a melancolia está situada e a posição depressiva em que o luto se constitui, né? E não usei o Bion no meu trabalho, até porque a minha orientadora, que tem muito apreço, a Ivonise Fernandes da Mota, é winnicottiana, e usei algum, pude aprender algo com ela do Winnicott. Ensinamentos primeiros, vamos dizer assim, mas usei conceitos do Winnicott, gostei muito, conhecia pouco. Mas disso que você falou dos somos psicopatológicos, eu gosto do Bion, né? Porque ele diz que existe um funcionamento né, psicótico simultâneo ao não psicótico, né? Como se nós fôssemos, é um twist no pensamento da Klein, né? Esquizoparanoide e depressivo simultaneamente. Agora, a nossa cultura suscita esse funcionamento transbordante, né? Com a ausência do uso justamente da nossa capacidade simbólica de pensar os pensamentos, de sonhar e tal. Tem muita riqueza na psicanálise nesse sentido, né? É, bom, você falou muitas coisas, né? Mas achei que eu poderia falar um pouco daquela questão sua também em relação à avaliação psicológica, né? E qual o lugar do analista naquilo tudo, né? Nas transferências cruzadas, o que acontece com o lugar do analista ali. Recentemente nos encontramos, né, presencialmente, e eu falei para você, tinha dito já que estava se afastando, né, do referencial lacaniano, e eu lhe dizendo, eu comecei com o referencial lacaniano, e inclusive quando eu comecei a trabalhar nessa equipe, não existia a obrigatoriedade de uma avaliação psicológica. E o paciente chegava com a demanda da avaliação psicológica. E dentro da lógica, né, técnica, da psicanálise de orientação lacaniana, eu me posicionava
dentro do não preenchimento da demanda. Uma loucura o que surgiu a partir dali, né? Porque, evidentemente, a maior parte das pessoas saía correndo. É isso aí. E quando eu passei a preencher essa demanda, e não porque virou uma exigência obrigatória, mas porque eu me afastei dessa psicanálise, eu percebi que o preenchimento da demanda não mata a função do analista, né? E eu acho que isso está correlacionado com o que eu li nessas pesquisas últimas de psicólogos que iniciam com uma técnica e ela oferece a possibilidade de, num segundo momento, a função analítica aparecer, mas que nesse movimento tem um monte de material que está sendo estudado pelo analista de alguma maneira. Ele é um psicanalista, Sim. mesmo que inicialmente ele esteja ocupando ainda um outro lugar, mas vai chegar lá, Mas né? então, mas aí que tá, quando entra na questão da cura pelo amor e da ética do cuidado, pensando isso de uma maneira ampla, não importa muito se você vai usar interpretação, se você vai usar construção ou até sugestão, né? O que importa é, vamos dizer assim, o analista ele ser um advogado da vida do paciente. Uhum. Ah, mas isso um terapeuta comportamental também faz. Que bom. Então aí estamos unidos. Estamos unidos como pessoas profissionais da saúde, se a gente quiser chamar, que se importam com os outros, né? Então por isso que eu penso a psicanálise dessa forma ampla, que não é no sentido dela rivalizar e dizer que ela é melhor que os outros, né? Porque justamente, por exemplo, o Násio, né, que é um analista de referência aí, né, hoje em dia. A filha dele é uma terapeuta cognitiva. Aí perguntaram para ele, pô, mas você com todos os seus inimigos aí, os seus, enfim, os seus ensinamentos, e ela foi ser terapeuta cognitiva? Aí ele falou, não, mas o que importa é a transferência, né? Então, assim, é isso, né? É uma vinculação entre duas pessoas. Por mais que um lacaniano tradicional ele vá se dessubjetivar, né? Ser o tal do semblante de objeto A e tal, para ele exercer essa função, ele precisa operar algo da subjetividade dele para isso. Então, ele está presente subjetivamente também, de certa forma, né? Então, a nossa presença é inevitável por mais assépticos que tentemos ser, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente entra nesse espectro do cuidado, essas grandes diferenças, elas se tornam pequenas, né? E aí a gente pode se aproximar dos médicos, de outras terapias, né? É claro que chega uma hora que, dependendo do que você falar ou da sua forma de entendimento, né? Mais profundo ou a médio e longo prazo, vai interferir, vai fazer diferença, né? Por exemplo, se você ficar muito focado no cara não comer, né? E não trabalhar a angústia que engatilha isso, não estou dizendo que eles não trabalhem a angústia, né? Mas vamos supor, né? Que você fique só focado nessa questão comportamental, né? Do não comer. A pessoa vai desenvolver uma compulsão por outra coisa, ou ela vai entrar numa angústia, pode começar a entrar em depressão, né? Pode começar a ficar nervosa, ou pode criar uma reação, Então, algumas saídas em defesa, né? né, dessa metodologia, na medida em que a pessoa, vamos dizer assim, muda esse comportamento, né, e vamos supor que ela perca algum peso, também surge potencialmente uma possibilidade dela ir jogar bola, né? Ela, vamos dizer assim, ela sublima de um jeito diferente e não necessariamente catastrófico. Vai entrar num coral e cantar, se sentir um pouco melhor, vai para uma aula de dança, né? Então, não necessariamente a coisa vai, né, sair de algo ruim para ir para uma coisa pior, né? Tem Pode lado sair de bom também. algo ruim e ir para uma coisa não tão ruim, ou pode, de repente... Agora, a questão é, não há controle sobre isso também, né?
mas pode ter resultados interessantes também. Algo a ser pesquisado, visto, debatido, conversado, né? Sim, é por aí, né? Eu vejo, por exemplo, né, depois que eu perdi esses 20 quilos, né, basicamente com o uso do remédio. É claro, eu faço análise e tudo mais, mas assim, o que realmente me impede, né, de comer um tanto além, né, é o enjoo que o remédio me produz, né? Realmente ele corta o apetite e você não consegue comer, né? Eh, então, assim, isso me trouxe muitos benefícios, né? O meu bem-estar físico, né? A forma como eu me olho, né? Por exemplo, né? Eh, a saúde. Então, tem uma série de ganhos que esse medicamento me proporcionou, né? Então, eu não teria por que satanizá-lo, salvo que daqui 20 anos descubram que esse medicamento provoca demência precoce, né? Então, sei lá, se com 60 anos de idade, Mas assim, aí a gente está também vulnerável a uma série de coisas que a gente não sabe, agrotóxico, sei lá, exato, né, o que a gente respira, o ar, a poluição, uma série de coisas. Mas aí, enfim, entra a ética da pesquisa também, né, nesse campo, tá aí, a questão está posta também. É uma medicação que também tem o seu efeito, está indo bem com você, precisa ver o momento que você for interromper o que acontece, né? Vai ter o momento em que você vai desfazer o uso disso, e aí a gente vai ver o impacto disso, porque tem alguns pacientes que ganham peso, de novo. perfeito. Outros não, né? Vamos torcer para que para você seja efetivo. Se for, valeu, né? É isso que você está dizendo. Uhum. Se não tiver essas outras situações que você está dizendo, né? Valeu. Mas pode ser que, na medida em que você pare, retorne. Eu digo isso porque conheci diversos pacientes que aconteceu isso. Espero que com você seja diferente, até porque você também está trabalhando também diversos outros aspectos, como as pessoas, E- né, muitas estão, e tem variações diversas, porque assim, aí tem uma questão, é muito interessante isso, né? Biológica, né? Porque o efeito de uma medicação no teu organismo vai se dar de um jeito, em outro semelhante se dá de outro. Para Uhum. você pode funcionar bem na hora que você parar. Para não funcionar, tem gente que não funciona tão bem de cara. O outro ponto é o seguinte, é caro, né? É caro. É. Então, assim, pensando a população brasileira, pensando a população mundial de forma geral, é muito caro, né? Assim como também a psicanálise de consultório particular dos analistas, né? Mas é claro que a psicanálise ela pode ter inserção política suficiente para se inserir em instituições de saúde. Existe, né? Então, talvez não tal qual a psicanálise do consultório, mas com aproximações, semelhanças e ganhos nesse sentido, né? Acho que essa parte política ela é importante também na nossa história, né? E a gente tem muito a caminhar ainda, para não dizer se é que a gente não está dando alguns passos para trás, não sei, não é a minha especialidade, né? Fazer essa análise. Mas, de qualquer forma, a questão econômica também está em pauta, né? Está em pauta, né? O, o custo, né? Quem tem acesso, né? A determinados tratamentos e quem não tem. Aí já entra de novo nessa questão da desigualdade, né? Uhum. Enfim, mas é caro, né? Então, mas o que você está também valorizando e acho bom é não é estar aberto a analisar a situação, a fazer a poder experimentar metodologias distintas, com cuidado, né, com outros olhares simultâneos, né? A tendência é que as coisas caminhem bem, né? No seu caso, de outras pessoas como você estão trabalhando de forma multiprofissional, e é multifatorial o negócio, né? Então, eu acho que a nossa discussão foi boa, né? Eu sempre fico muito contente quando eu consigo, no diálogo com colegas, principalmente quando tem essa abertura pública, né? É, a,
a real colocação, né, de que eu acho que tem um peso muito grande que o obeso ocupa na cultura também em relação a isso, né? Como se existisse uma problemática psicopatológica demarcado nessa nesse lugar, nessa figura. Sendo que eu gostei da expressão que você falou, somos psicopatológicos, né? No sentido de que esse transbordamento a gente olha em todos os cantos, em todos os lugares, né? E estamos falando de pensamento, de funcionamento psíquico saudável, essa é a questão também, olhar a saúde também pelo viés da saúde mental, né? Às vezes a pessoa pode estar do ponto de vista fisiológico relativamente equilibrada, né? Mas num transbordamento mental enorme, né? Com, vamos dizer, vínculos, né, que se constrói a partir de muita violência, por exemplo, né? E aí, né? Que também é algo que se sinaliza a todo instante aí na mídia, mas não tem um lugar, né, que você enxerga, né, que está definido, inclusive concretamente, né? A pessoa obesa concretamente demarca uma diferença no todo, né? É uma visão concreta, mas aí nós estamos falando da dimensão psicótica da personalidade do ser humano, né? Então, também perpassa por aí um olhar, né? E eu acho que, por vezes, a cientificidade também escorrega nisso, por isso que a gente precisa pensar, né? Questionar, refletir, ter contrapontos, né? Sim, inclusive quando eu digo somos psicopatológicos, vocês veem que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou um beneficiário, né, da psicanálise, da medicina, né, nesse sentido, porque o Jung até fala, né, tem o arquétipo do curador ferido, né, então, de alguma maneira, a gente precisa atravessar uma certa dimensão de sofrimento para a gente produzir algum tipo de sabedoria de vida clínica, para que essa sabedoria de vida se depure enquanto um saber clínico operativo. Porque senão a gente vai ser teórico de gabinete, ou seja, alguém que não sofreu, não viveu, não tem suas dores, né? Como é que a gente vai ajudar as pessoas? Então, eu acho importante, né, me colocar, inclusive, né, como um pesquisador desse tema, né? Embora hoje não seja algo que esteja aí na minha lista principal, né, de temas, né, aqui tem outros temas que nós estamos abordando no canal, né, mas é um tema, né, que vira e mexe, eu sou convocado a me pronunciar, tem pessoas que vêm aqui falar, nutricionistas, né, psicanalistas, e é sempre bom esse diálogo, né? Então, também tem outro fator, Pedro, eu lembrei agora, que você disse da questão da compulsão alimentar, ser o grande mote, né, da nossa intervenção, mas também tem a própria obesidade, ou seja, o próprio corpo obeso, ele também pode servir, eu me lembro que tem uma literatura que eu trouxe no livro, de que ele pode servir como uma espécie de escudo psicótico, de defesa, inclusive, para evitar uma eclosão, de um quadro psicótico, de um medo de ser devorado, como uma espécie de capa protetora frente a angústias paranoicas, coisas desse tipo, e que se você operar um sujeito desses, você iria desencadear um quadro muito grave, assim, né, em que essa defesa seria removida, ou, por exemplo, em situações de fundo neurótico também, né, em que a pessoa precisa se desvalorizar e se colocar como um objeto sexualmente degradado, e a própria obesidade serviria como um álibi para ela justificar que ela não é desejada, essa pessoa ou assim por diante. Então, isso provoca um quadro cíclico em que ela se angustia, come, engorda e usa a obesidade para retroalimentar a sua compulsão e o seu sentimento de menos-valia, né? Então, eu vejo que é um quadro muito complexo, porque é um quadro endocrinológico, né? Obesidade, não é um quadro psiquiátrico, embora sim o Uhum. TCAP, né?
que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, isso sim seja um quadro psiquiátrico. E aí, para a gente transpor essas dimensões, tanto da imagem corporal do obeso, no caso a caso, também não dá para generalizar como da compulsão, o que, que tecnicamente é considerado ou não. É bem complexo transpor para a psicanálise e ver quais são os meandros e os gatilhos subjetivos que envolvem tudo isso. Então, é um campo bastante fértil, né, de muita discussão social, epistemológica, política, econômica, o que que é saúde, né, a clínica psicanalítica de tudo isso, a questão institucional da psicanálise, né? É um campo bastante vasto e que não tem como a gente fechar isso com uma resposta, né? Tipo, é isso, É, esse caminho, né? é, é. Estava devendo o nome de uma colega nutricionista, Ana Maria Roma. Eu cheguei a mencionar ela em algum momento, procurei o nome dela aqui, não achei, mas agora eu lembrei, né? Justamente sobre essa questão de se existia obesidade saudável, né? Que foi a questão que tinha sido posta para ela. Eu não tinha mencionado o nome dela lá atrás, agora pude mencionar. Roma, que é da mais alta gastronomia, né? Também que é considerado um dos lugares que tem a mais alta gastronomia do mundo, né? Então, o nome das pessoas muito E que é um anagrama do amor, né? Então é temos um aí um elo anagrama do do amor amor. muito bom. Boa, Pedro. Bem, Então podemos encerrar com essa, hein? Você não vamos acha? Vai ficar bonito. com esse trocadilho aí, com essa chave de amor gastronômico, né? Que a gente possa se alimentar do amor nas palavras e se alimentar do amor na comida, nas relações, nos alimentos, né? Daniel, muito obrigado pelo convite, adorei a conversa, foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Fico muito feliz que você esteve aqui conosco hoje e as portas estão abertas quando você quiser voltar. De repente, a gente organiza um debate com outros profissionais. Seria bastante Legal, com o maior prazer. legal. Um Valeu, abraço. pessoal. Um abraço. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha. Podem fazer comentários. A gente vai ter um prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, tchau.